Olá, minhas lindas! Sejam muito bem-vindas mais uma vez ao meu canal. Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Júlia, eu sou cartomante, sou astróloga e vim trazer para vocês um recadinho da espiritualidade. Vamos ver o que a espiritualidade quer falar para vocês hoje. Lembrando que é uma leitura coletiva, atemporal, então o momento que você chegar aqui é o momento certo. É sempre interessante colocar uma temporalidade, né, para ter um pouco mais de assertividade. Então vamos colocar 30 dias. Então, qual é o recado que a espiritualidade veio trazer para vocês no dia de hoje, referente a esses próximos 30 dias? O que você está precisando saber? Bom, eu vou usar o tarô Druida e Wicca, tá? Vou usar depois os anjos respondem. E por fim, vou tirar uma carta do oráculo animal, tá? Então vamos lá, gente. Vai se concentrando aí, né? Vai pensando naquilo que você gostaria de receber da espiritualidade, tá? Pensando em você, vai emanando aí energias positivas, vai aproveitando para chegar no aqui e agora, dar uma respirada, dar uma acalmada, né, gente? Sempre importante para a gente conseguir extrair o máximo de cada leitura. Não adianta a gente estar numa velocidade e recebendo as mensagens em outra. A gente precisa sintonizar, então vai sintonizando aí. Peço licença para me conectar com a sua energia. Peço licença a quem te protege, quem te guarda. Me põe à disposição caso precise ser passada alguma mensagem mais específica, tá? Para quem chegar a esse vídeo. Lembrando, gente, que o acaso é apenas o nosso desconhecimento da casualidade, do que causou aquilo. Então, nada é por acaso, tá? Às vezes a gente só não sabe. E tá tudo bem não saber tudo, a gente não precisa, a gente não sustenta saber tudo, tá, gente? Então, vai aí se conectando, mais uma vez respira. Gente, a respiração é o que mais nos conecta com a vida, né? Com aqui, com agora, com cada momento, com cada pessoa, né? Enfim, vamos lá? Vamos começar. Tocar aqui meu sininho. O que as pessoas que chegaram aqui precisam saber nesse momento? Qual o recado que a espiritualidade vem trazer? Bom, gente, primeiro de tudo eu vejo que vocês estão agitadas, né? Vocês estão bem agitadas, vocês estão... provavelmente a gente pode estar falando aqui de alguém que está passando por uma questão judicial, tá? Alguma questão judicial que tá sendo muito enérgica, né? Causando talvez brigas, né? Ou apenas despendendo muita energia física, né? Tá sendo algo assim que é uma batalha aí que você tá tendo, né? Que pode envolver, claro, questões judiciais, mas podem envolver outras questões também, né? Podem estar envolvendo questões de trabalho, podem estar envolvendo questões de estudo, tá? Porque a gente tem o primeiro, o príncipe de paus, a justiça e fecha com o 9 de espadas, né? Mas eu vejo muita preocupação, assim, não só a energia física tá sendo muito drenada não sei se drenada, mas tá tendo uma demanda muito grande energética nesse momento, tá? Porque tem alguma questão aí, às vezes até aquela coisa de o príncipe de paus, ele quer fazer justiça com as próprias mãos, sabe? Então,
Ainda mais, assim, pode ser aquela pessoa que tá vendo que tá acontecendo uma parada, alguma questão, alguma coisa assim que a pessoa discorda completamente e com isso ela se envolve. Pode nem ser algo diretamente ter a ver com você, mas ainda assim é uma coisa que você tá ali envolvida de alguma forma, tá? E a ansiedade, a preocupação, né? Eu acho que o 9 de espadas, ele traz muito essa questão do não enxergar as coisas, não conseguir enxergar as coisas porque a cabeça tá tão no 320, não sei nem se isso existe, gente, mas a cabeça tá tão agitada, tá tão a 300 km por hora, vamos botar assim, e você vai meio que perdendo. Engraçado, né? Foi muito essa coisa da respiração, né? Do respirar no início da leitura. Não é algo que eu falo normalmente antes de abrir as leituras, assim. Claro, eu falo pra gente estar aqui agora, respirar, mas ficou vindo pra mim frisar muito essa questão da respiração. Eu indicaria, primeiro de tudo, que você meditasse para poder clarear a sua mente, porque você tá passando por uma situação babado aí, entendeu? Que ou é direto com você ou com alguém muito próximo, tá? Pode sim ser questão judicial, porque a gente tem a carta da justiça aqui, tá? Pode ter questões, mais uma vez, também de trabalho, de estudos, tá? Eu não vejo aqui questão amorosa não, tá, gente? Isso aqui não é pra quem tá passando por alguma coisa, alguma questão amorosa, romântica. Familiar, a gente pode talvez botar aqui familiar, mas porque pode envolver alguém muito próximo que seja familiar e tal, mas eu não acho que é uma questão assim só familiar, né? Tipo, um problema dentro da família, isso que eu quero dizer. Aqui pode envolver algum familiar, alguém que você considera família, mas eu não vejo diretamente como sendo talvez uma disputa familiar, uma coisa por herança, não vejo. Mas cuida muito do seu mental, né? Cuida muito da sua energia, da energia física. Aqui não me vem coisas espirituais, sabe? Aqui me vem questões da mente, da cabeça, saúde mental e ao mesmo tempo literalmente do corpo físico, tá? Eu diria que você tentasse equilibrar um pouco mais porque assim, essa energia, porque o príncipe de paus, ele muitas vezes ele vai com muita sede ao pote também, sabe? Por mais que seja aquele que batalha, aquele que toma frente, como tem a carta do 9 de espadas, também ele pode estar num lugar assim tá sendo muito impulsiva. Às vezes você pode estar sendo muito impulsiva e você precisa ver as coisas com maior clareza, tá? Porque a carta da justiça, ela tem a espada na mão, ela tem o equilíbrio, ela veio no meio dessas outras duas, tá? Você vê, ela tem a espada na mão e ela tem a sabedoria aqui da coruja, ela tem aqui a balança que equilibra, o pé no chão, ó. Mas acho que tá um pouquinho aí essa confusão, sabe? Essa confusão energética e mental, tá? Então eu diria pra você, ó, você vê, a espada ela tem 9 espadas ali atrás, que você vê tá acima da cabeça, então reflete essa questão do peso mental, só que é só uma questão de abrir os olhos, né? Isso aqui foi só um pesadelo, é só tudo que tá na cabeça, tem que abrir os olhos e pegar essas espadas e usá-las a seu favor, tá? Então, primeira parte é isso. E aí a gente tem depois o príncipe de copas e a morte. Algum processo de transformação muito... Aí aqui eu já trago para um lugar mais emocional, tá? Você tá aí numa... provavelmente você tá passando por alguma situação, uma jornada, que é uma jornada de muitas transformações emocionais, tá?
acredito que talvez essa questão toda anterior aí dessa batalha, dessas preocupações, não vou botar como se fosse um momento de encruzilhada, eu não vejo isso, eu vejo como se fosse um momento, talvez a justiça estivesse trazendo esse momento mais de decisões, sabe? E aí talvez nesse desenrolar você vai deixar o seu coração falar mais alto, ou deveria deixar seu coração falar mais alto, e deixar as coisas se transformarem. Aqui a gente pode também estar falando nessa segunda parte aqui da leitura, a gente pode estar falando de alguma finalização emocional que você tem, ou que você precisa ter, algum corte que precisa ser feito, né? Às vezes essa questão anterior aí que você está passando, ela vai levar você a ter esse corte emocional. Mais uma vez, não vejo nada espiritual aqui, eu vejo uma questão assim emocional. Não sei se uma tá ligada à outra, tá, gente? Mas de qualquer forma, o que é uma leitura coletiva, né? Então tem também aí uma questão emocional, você tá aí numa jornada emocional muito grande, tá? Com quem eu tô me conectando aqui tem uma jornada emocional, e essa jornada emocional, ela é vagarosa. Ela tá bem lenta, acho que vagarosa seria lento, né, gente? Mas enfim, se não for, a gente tá falando de um processo lento. Acho que você talvez já esteja passando por essa... Me vem a palavra do despertar emocional. O que seria um despertar emocional, né? O despertar emocional é você deixar que algumas emoções que eram reprimidas antes, elas venham à tona, elas emerjam, sabe? Mas de forma muito gradativa, muito calma. E essas questões que estão... A gente pode estar falando aqui também de uma questão de luto, sabe? Você tá ali se recuperando de algum luto. E você vai se recuperar, porque a gente fecha com uma rainha de pentáculos, tá? Você vai... Mas para isso, você precisa passar por esse processo, tá? Você precisa se permitir sentir. Mas eu já vejo aqui que você tá se permitindo sentir. E você tá transformando coisas dentro de você. Você tá, talvez, mudando um pouco o seu ciclo de amizades, ou questões emocionais aí no geral, assim, você tá começando, talvez você tenha entrado numa terapia, né, esteja olhando mais para sua questão emocional. E você deve continuar, porque o resultado no final com essa rainha de pentáculos, né, é você trazer muito mais estabilidade para sua vida, tá? Muito mais estabilidade. Mas para isso você vai ter que conseguir primeiro passar por essas questões emocionais, deixar coisas para trás. Para quem a gente está falando de luto, elaborar esse luto dentro de você. Porque o que acontece, gente? O luto não necessariamente é a perda de uma pessoa, perda para a morte. A morte é uma coisa muito mais ampla, né? Muito mais simbólica. A gente pode estar falando de algum animal de estimação que também é família, né? Na verdade, que é uma... Não sei se... Eu não gosto nem mais de falar animal de estimação, né? Mas é um serzinho ali que tá com a gente. Então, a gente... Só quem cuida de animais, né? Quem é tutora ou tutor de um animal, sabe como que é a dor de perder um serzinho desse, né? E aqui a gente pode estar falando que essa pessoa tá lidando com isso e vai assentar as coisas, porque eu acho que a gente não supera uma perda, seja ela qual for. A gente ressignifica, a gente sobrevive apesar daquilo. Aquilo dali se torna uma parte nossa que, se a gente
revisita sempre vai ser dolorosa, porque a gente tem a ausência daquela pessoa, a ausência daquela situação, a ausência daquele ser, mas aquilo dali já não limita a gente, já não para a gente. A gente conseguiu trabalhar naquilo dali, você já trabalhou naquilo dali e você já conseguiu compreender com o coração, né? Compreender com seu corpo já entendeu. Então há um certo desapego também envolvido, né? A gente pode estar falando aqui de um desapego que é necessário, mas eu já vejo você num processo. Então a espiritualidade pode estar só aqui falando para você continuar, tá? Continua nesse processo aí, porque no final das contas, olha que interessante, né? Tanto a rainha de pentáculos quanto a justiça, elas têm esse pé no chão, né? Então assim, é isso, é continuar mantendo o pé no chão, mantendo o equilíbrio, tá? Ela é uma rainha muito estruturada, ela é uma rainha assim muito segura, tá? Segura, ela tem segurança na parte material, ela tem uma rotina também na questão corporal muito bem estabelecida, né? Ela tem noção do próprio corpo dela. Então aqui eu também recomendaria, por último, né, um resgate dessa, não sei da autoobservação, mas do autoamor, né, de se ver como uma rainha, de se ver como alguém muito potente, de tocar seu corpo assim, de se perceber, sabe, de se priorizar. Às vezes a gente deixa, por N situações, a gente vai se botando de lado, a gente vai se deixando de lado, e a gente deixa de se cuidar, a gente deixa de se amar, a gente deixa de botar uma roupa que a gente se sinta bem, de se arrumar, de às vezes se mimar um pouco, tá? Essa rainha de pentáculos, ela me traz uma energia muito taurina também, desse lugar do se mimar, a autoindulgência, que também é muito importante. Porque às vezes a gente fica esperando muito do outro, que o outro nos compre flores, que o outro nos dê presentes, que o outro chegue com um cartão, vamos fazer, tô te dando de presente uma massagem. E aqui eu vejo que é um lugar de você suprindo mais por você, tá? E é isso que você deve continuar fazendo. Vamos lá, gente. Agora eu vou pedir para que você reflita sobre... pense aí numa pergunta, tá? Pense aí numa pergunta específica. E aí eu vou tirar uma carta dos anjos respondem, tá? Não tem... Essa aqui é uma pergunta bônus que eu sempre gosto de deixar. Não tem uma... Não é nada específico, é específico para você. Você vai saber o que você perguntou e você vai saber a resposta, tá? Então vai se conectando e vamos ver o que os anjos respondem para você, tá? E assim, gente, quanto mais específica a pergunta, melhor porque mais assertiva fica a resposta também, tá? Então, não é tipo, meu campo amoroso, tá? Não é isso. Devo fazer tal coisa? Vou ganhar tal coisa? Entendeu? Uma coisa assim bem específica. Então vamos lá. Vamos responder essa pergunta aí que você tá fazendo mentalmente. Gente, a resposta é que você precisa ter uma comunicação mais clara, tá? Se você tá perguntando sobre alguém, às vezes isso aqui tá dizendo, provavelmente isso aqui tá falando, essa carta tá falando como conselho que você precisa ter uma comunicação mais clara com essa pessoa. Se a gente tá falando se foi uma pergunta mais voltada a si, também essa questão de entender como se comunicar melhor com você mesma,
né? E aí lembra que eu falei da respiração, né? Eu falei no início, se eu não me engano, eu falei no início da meditação, né? A clareza na comunicação vem muito quando a gente pode estar falando aqui sobre você procurar uma terapia, tá? Então, assim, para o que você perguntou, a resposta é: se comunique claramente, tá? Às vezes é sobre devo falar alguma coisa com alguém? Sim, de forma bem clara, né? Que às vezes a gente fica esperando que o outro adivinhe. Ninguém adivinha, né, gente? Então, o que os anjos estão falando aqui pra você é uma comunicação clara, tá bom? Agora vamos ver um oráculo animal pra gente fechar a leitura. Continua aí se conectando pra gente poder manter aí essa energia, manter a frequência. Uma carta do oráculo animal. O asno. Bom, vou deixar aqui para vocês darem uma pausa no vídeo para conseguirem ler depois esse mantrinha aqui, né? Para os próximos 30 dias vocês, sempre que precisarem, se conectarem com esse... ter esse mantra, né? Essas palavras, essas frases que trazem aconchego, que trazem incentivo, tá? Então vamos lá, gente. O asno. Primeiro de tudo, a gente sempre tem que estudar os oráculos quando a gente compra eles, né, ou ganha. E assim, é interessante que o asno ele é usado muito de uma forma pejorativa na língua portuguesa, sendo que é um animal extremamente inteligente. Ele é um animal, se eu não me engano, ou ele é um primo do burro, ou da família, né, da mesma espécie, da família, enfim. Não sou bióloga, não vou saber explicar aqui, mas depois dá uma pesquisada. Porém, é interessante, né, porque, na verdade, é o contrário. Então, aqui tem muito aquele lugar, de novo, né, do 9 de espadas, né, de que às vezes a gente está vendo as coisas, sentindo as coisas, recebendo as coisas de uma forma diferente do que elas realmente são, né? Na verdade, foi se popularizado que o asno é um animal menos, que ele é menos, né? Os animais, a gente tem essa mania, né, nós como seres humanos, no geral, de olhar assim de cima para baixo, sendo que são seres muito mais inteligentes, muito mais desenvolvidos, né? Muito mais puros no amor, nos sentimentos, nas emoções. E enfim, aí o asno está nessa categoria uma categoria ruim para o senso comum, né? Mas na verdade é um animal maravilhoso e muito inteligente, muito mais inteligente que o cavalo, inclusive. Então é isso, gente, só o recado que eu queria dar aqui. E aí eu vou ler agora para vocês a primeira mensagem, e depois a gente finaliza, tá bom? Vamos lá. O asno atua com a energia da gratidão pelos desafios, momento de grande aprendizado e de usar a habilidade de aprender com as adversidades e de superá-las. Ter resiliência. Entender que é responsável e não culpada, porque isso aqui é um canal para mulheres, né? Pelo próprio envolvimento na situação. Então é isso, gente. Essa é a energia de hoje. Esse é o recado da espiritualidade, né? E eu espero que ajude você de alguma forma. Tenho certeza que alguma palavra, algum recado aqui vai orientar você, vai tocar teu coração com certeza, tá? Então fiquem de olho no canal para mais leituras. Se quiserem dar também sugestões de tipos de leitura que vocês gostariam de ver aqui no canal, fiquem à vontade para deixar nos comentários. Me sigam na rede vizinha, vai estar aqui na tela. E quem quiser marcar uma consulta, só entrar em contato comigo, uma leitura de mapa,
tá? E é isso. Um beijo e até a próxima.